español. Está falando muito Y algunos me entienden. Todos, muy bien. Yo estoy logrando más en el español que el inglés. Estou me saindo melhor em espanhol do que em inglês. Is everybody back? Tá todo mundo aqui de volta? No, not everybody. Não, nem todo mundo. Okay. All the true believers are here. Todos os verdadeiros crentes estão aqui. The elect of God are here. Os eleitos de Deus estão aqui. Is there anybody new that just came in? Tem alguém novo que acabou de chegar? Pastor. Pastor. Who was it? No, está bien. Está bien. Él es pastor también. Ah, bueno. Está levantándose de su siesta. Tá se levantando do cochilo da tarde. Okay, and the pastor that just came in, where is he from? E o pastor que está vindo aí, de onde é que ele é? Paraguay. No es el país. No. Si es el país de Paraguay, habla español, pero no es el país. Acho que não tem mais emprego aqui não, só pregar em espanhol. Okay, and this is what we want to do with this afternoon session. Isso é isso que nós queremos fazer agora nessa sessão da tarde aqui. Keep it short. Manter curto. It will be the greatest gift I can give you after lunch. Vai ser o melhor presente que eu posso dar de vocês depois do almoço. If I see you nodding your head, I'll assume you are praying. Se eu ver você baixando a cabeça, eu vou assumir que você está orando. Muy bien. Okay. I want to share with you just a little bit for you to get to know me, because I think it's important to know a little bit about the pastor who's preaching. Eu quero mostrar um pouco, falar um pouco a respeito de mim, que eu acho que é importante falar um pouco a respeito do pastor que está pregando. A little of my testimony. Um pouco do meu testemunho. I received Christ when I was 14 years old. Eu recebi a Cristo quando eu tinha 14 anos de idade. A friend invited me to a church. Um amigo me convidou para uma igreja. And I heard the gospel for the first time. E eu ouvi o evangelho pela primeira vez. And youth leaders then discipled me. E os líderes dos jovens me discipularam. And after I left high school, I went to a Bible college. E depois que eu saí do ensino médio, eu fui para uma faculdade bíblica. At that Bible college, e naquela faculdade bíblica, it's the first time I ever came in contact with missionaries. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com missionários. And I asked the Lord, never make me a missionary. E eu pedi ao Senhor para nunca me fazer um missionário. And the one thing God made me was a missionary. E uma coisa que Deus me fez foi um missionário. And I am so thankful. E eu sou muito grato. Somebody challenged me to learn, and there's a joke about how many languages an American can speak. Tem uma piada sobre quantas línguas um americano pode falar. What do you call a person who speaks two languages? Como é que você fala? Como é que você chama a pessoa que fala duas línguas? Bilingüe. Trilingüe. Uno. Americano. And so somebody challenged me to learn another language. I thought that would be impossible. And I had already graduated from college. Então alguém me desafiou a aprender uma nova língua e eu disse isso vai ser impossível. E eu já tinha me formado da faculdade. And I met a man who was 72 years old. E eu encontrei com um homem que tinha 72 anos de idade. Who had already retired. Que já tinha se aposentado. And he was on his way to be a missionary for the first time. E ele estava a caminho de ser um missionário pela primeira vez. And he looked at me. E ele olhou para mim. If I can do it, se eu posso fazer isso, you have no excuse. Você não tem nenhuma desculpa. And so I prayed that God would send me to the mission field. Então eu orei que Deus me enviasse para o campo missionário. And so I learned Spanish. Então eu aprendi espanhol. I learned Spanish for 1 year in Costa Rica. Eu aprendi espanhol por 1 ano na Costa Rica. And then I ended up being a missionary in Chile. E eu acabei sendo missionário no Chile. And I met my wife through all of that. Eu encontrei minha esposa no meio disso tudo. And she is from Guatemala. E ela é da Guatemala. And now we have 3 beautiful children. E nós temos agora 3 filhos lindos. I have 2 daughters. Tenho 2 filhas. And we adopted a boy from Guatemala. E nós adotamos garoto da Guatemala. And I told my wife when she married me, I said, if you can't adopt, don't marry me. E eu disse para minha esposa quando nós casamos, se você não pode
se você não quer adotar, não case comigo. Because my parents had raised me with the desire to adopt a child. Porque os meus pais me criaram com o desejo de adotar uma criança. That was my mother. Essa era a minha mãe. She always wanted to adopt a child. Ela sempre quis adotar uma criança. I always told her it was because she didn't like the ones that God E gave eu her. sempre disse a ela que era porque ela não gostava dos que ela tinha. But she always wanted to give love to a child who needed a home and a family. Mas era porque ela sempre queria dar amor para uma criança que precisava de um lar e de uma família. So I was raised with that desire. Então eu fui criado com aquele desejo. And I told my wife, before I die, I will adopt a child. Eu disse para minha esposa, antes de eu morrer, eu vou adotar uma criança. And then 4 years ago, we adopted a boy. Então, 4 anos atrás, nós adotamos um garoto. God brought a young man into our life. Deus trouxe um homem jovem na nossa vida. When we met him, he was 11 years old. Quando nós encontramos ele tinha 11 anos de idade. And he was abandoned in an orphanage in Guatemala City. Ele foi abandonado em um orfanato na cidade de Guatemala, capital. A lady found him sleeping in a cardboard box in a street. Uma senhora encontrou ele dormindo sobre um papelão numa rua. When he was 4 years old. Quando ele tinha 4 anos de idade. And the lady took him to the orphanage. E essa senhora levou ele para o orfanato. And he stayed in the orphanage until we met him. Ele ficou lá no orfanato até que nós o encontramos. And the interesting thing about adopting from Guatemala. E a coisa interessante a respeito de adotar lá na Guatemala. The only hope a Guatemalan child has to be adopted is international adoption. E a única esperança que uma criança da Guatemala tem de ser adotada é por adoção internacional. Because Guatemalans don't adopt strangers. Porque o povo da Guatemala não adota estranhos. They will adopt a family member from an uncle or a cousin. Eles vão adotar um membro da família, um tio ou um primo. But never a stranger. Mas nunca um estranho. So an abandoned child who has no family. Então uma criança abandonada que não tem família. Can only hope in international adoption. Só pode esperar por uma adoção internacional. And when we met my son, e quando nós encontramos nosso filho, he was 11 years old. Ele tinha 11 anos de idade. The law of Guatemala a lei da Guatemala says you can be adopted internationally only up to the age of 12. Diz que você só pode ser adotado internacionalmente a partir até a idade de 12 anos. And so he had 1 year left and he would not be able to be adopted. Então ele só tinha mais um ano e depois disso ele não seria capaz de ser adotado. Nobody had expressed an interest in him. Ninguém nunca tinha mostrado interesse nele. And I said to my wife, então this needs to be our son. Eu disse para minha esposa, esse precisa ser o nosso filho. And so we prayed to God. Então nós oramos a Deus. And God opened the door for him to become our son. E Deus abriu as portas para que ele se tornasse nosso filho. The process took 2 years. O processo levou 2 anos. And so he came to our family when he was 13. Então ele veio para nossa família quando ele tinha 13 anos. And he's 17 now. Ele tem 17 anos agora. He has received Christ as his savior. Ele recebeu a Cristo como seu salvador. I tell him all the time he's destined to be a pastor. E eu digo a ele todo tempo que ele é destinado para ser um pastor. But he likes to run the sound and be behind the scenes better. Mas ele gosta de mexer com o som e ficar por trás das cenas. But I know God has a plan for his life. Mas eu sei que Deus tem um plano para a vida dele. I knew he had to learn responsibility. He had to learn responsibility. Eu sabia que ele tinha que aprender a ter responsabilidade. So I got him a job in the church. Então eu consegui para ele um emprego na igreja. And he works in security at our church. E ele trabalha na segurança da nossa igreja. Because nobody has taught him anything. Porque nunca ninguém tinha ensinado a ele qualquer coisa. And a young man needs to learn early to work hard. E um jovem precisa aprender cedo a trabalhar duro. And so he's working hard. Então ele está trabalhando duro. He has to clean the yard. Ele tem que limpar o jardim. He has to mow the yard. Ele tem que adubar o jardim. He has to fix problems in the house. Ele tem que consertar problemas na casa. And I'm thankful that he wants to learn all of that. E eu sou grato porque ele quer aprender todo o tempo. Because he spent all of his life in an orphanage doing nothing. Porque ele passou a vida toda dele no orfanato fazendo nada. So I'm trying to make up for a lot of lost years. Então eu estou tentando compensar por vários anos perdidos. And I'm also thankful for my daughters. Então eu também sou grato pelas nossas filhas. That God has brought them to saving faith. Que Deus as trouxe para uma fé salvadora. And they serve in our church. Então, elas servem na nossa igreja. Helping in nursery. Ajudando no berçário. Cleaning rooms. Limpando as salas. Working hard.
trabalhando duro. Because every young person Porque todo jovem needs to work hard. precisa trabalhar duro. I know they don't want to hear that, Eu sei que eles não querem ouvir isso, but they need to work hard. mas eles precisam trabalhar duro. After this session, Depois dessa sessão, we're going to put all of these young people to work. nós vamos colocar todos esses jovens para trabalhar. Okay, no. I'm kidding. Eu estou brincando. But I want to just share a little bit about my family because they're the reason I'm going to show you in just a moment a picture of them. Mas eu gostaria de compartilhar um pouco da minha família, porque em poucos minutos eu vou mostrar uma foto deles. But I wanted to just kind of wrap up a little bit about what we studied. Mas eu quero só resumir um pouco a respeito daquilo que nós estudamos. And I like interaction at a conference. E eu gosto de um pouco de interação numa conferência. What did you learn at our first session? O que vocês aprenderam na nossa primeira sessão? Nothing. Nada. Many details about the serpent. Of the serpent, yes. Very good. And did you realize that a snake is always now a symbol of Satan? Vocês compreendem agora que uma serpente é sempre um símbolo de Satanás? Don't have a snake as a pet. Não tenham uma cobra como um animal de estimação. No. What else? O que mais? Gostei daquele versículo, já tinha lido aquele versículo, mas nunca tinha prestado atenção, não me lembro, que a serpente vai comer pó. He liked the verse on Isaiah 65:25. And even in the millennial kingdom. A coisa principal não é a família sem Jesus não funciona. That's the main thing is it's not the family itself, but because the family without Christ doesn't work. Exactamente. Exactamente. Something else. Young people, what did you learn? Que nós devemos ter um novo homem ou uma nova mulher, e através deles, eles precisam passar por uma transformação, né? No meio de Cristo. Mas odiando a Satanás e a mudar. There must be a new man that needs to be transformed, and so that they may love God and hate Satan. Everything about this world Tudo a respeito desse mundo wants you to love Satan. quer que você ame Satanás. Everything. Tudo. The culture, A cultura, the television, a televisão, what you read, o que você lê, the worst enemy you have o pior inimigo que você tem is the internet. é a internet. And most parents E a maioria dos pais don't understand the danger. não entendem o perigo. I ask parents all the time, where is the computer of your children? Eu pergunto aos pais todo o tempo, onde é que fica o computador dos filhos de vocês? And when a parent says, the computer is in my child's room, Quando os pais dizem que o computador está no quarto do meu filho, I know there's a problem. eu sei que tem um problema. Because a young person without help Porque um jovem sem ajuda will be destroyed by the internet. será destruído pela internet. And young people get addicted to pornography, E jovens ficam viciados em pornografia. and they get into things that they don't understand yet, E eles entram em coisas que eles ainda não entendem. and they become a slave. Então eles se tornam escravos. So be careful of the internet. Então tenha cuidado com a internet. In my house, we have safeguards. Na nossa casa nós temos algumas seguranças. The computer is in a public place, O computador está num lugar público and it's in our living room. e está na nossa sala de estar. So when my children or my young people are using the computer, anybody can see what they're doing. Então quando meus filhos estão usando o computador, qualquer um pode ver o que é que eles estão olhando. And I have a program on my computer E eu tenho um programa no meu computador who sends me an email que me envia um e-mail of all the sites that they visit. de todos os sites que eles visitam. That's good. Isso é bom. Every day I get a list, Todo dia eu tenho uma lista. and I know exactly where my children are on the internet. E eu sei exatamente onde os meus filhos andam na internet. Because I do not trust my children. Porque eu não confio nos meus filhos. Never. Nunca. Ever. Nunca. Understood, parents? Entenderam, pais?
Our children need independence, of course. Os nossos filhos precisam, é claro, de independência. God created a young person to desire independence, Deus criou um jovem para desejar independência. but they need guidance. Mas eles precisam de guia, de ser guiados. And parents tend to get mad at their children E os pais tendem a enlouquecer com seus filhos, instead of coming alongside and helping. ao invés de chegar junto e ajudar. So I spend a lot of time with my children, Então eu passo muito tempo com os meus filhos, talking to them, conversando com eles, listening to them, ouvindo a eles, making them talk to me. fazendo com que eles conversem comigo. 17-year-old boys don't like to talk, E garotos de 17 anos de idade não gostam de conversar. but my 17-year-old boy, I try to find a way to talk to him. Mas eu tento achar uma maneira de conversar com o meu rapaz de 17 anos. I want to know his heart. Eu quero conhecer o seu coração. His adulthood depends on my relationship right now in many ways. A sua idade adulta, como ele será como adulto, depende de muito de como nós conversamos agora de muitas maneiras. So, and that's true of my daughters. Então, isso também é verdade a respeito das minhas filhas. It's not only my wife's responsibility. Não é apenas a responsabilidade da minha esposa. And so I need a very active part with my children. Então, eu preciso exercer um papel muito ativo com os meus filhos. I'm not a perfect father, Eu não sou um pai perfeito, but I know I need to follow scripture. mas eu sei que eu preciso seguir as escrituras. And I know I always have something to learn. E eu sei que eu sempre tenho algo para aprender. I do a lot of conferences, Eu faço muitas conferências. and recently I was in Mexico City. E recentemente eu estava na cidade do México. I was doing a conference on marriage. Eu estava fazendo uma conferência a respeito de casamento. And sitting in the third row E sentado na terceira was a fila, very, very, very old couple. estava um casal muito, muito, muito velho. Very old. Muito velho. And I thought, why are they here? Então eu perguntei, por que eles estão aqui? They're almost dead. Eles estão quase mortos. And I talked to them after the session. Eu falei com eles depois da sessão. Why are you here? Por que vocês estão aqui? Surely you know what marriage is all about. Certamente vocês sabem tudo a respeito do casamento. And I love what the man told E me. eu adorei o que o homem me disse. I never stop learning. Eu nunca paro de aprender. That's my attitude. Essa é a minha atitude. I don't have it all perfect, Eu não tenho tudo perfeitamente. but I have an insatiable appetite to learn. Mas eu tenho um apetite insaciável para aprender. I want to learn, Eu quero aprender. and I want to grow. Eu quero crescer. I want to be a better father. Eu quero ser um pai melhor. I want to be a better Eu pastor. quero ser um pastor melhor. So I want to always sit and learn and listen. Então eu quero sempre sentar, aprender e escutar. So you're not too old. Então você não é muito velho demais. You can learn. Você pode aprender. And I hope you have an attitude and an appetite Eu espero que você tenha uma atitude e um apetite to learn and grow in Christ this weekend. para aprender e crescer em Cristo nesse final de semana. Okay, let me ask you a question. Deixa-me fazer uma pergunta. Why go all the way back to the first 3 chapters of the Bible to learn about manhood and womanhood? Por que voltar lá para os 3 primeiros capítulos da Bíblia para aprender a respeito de masculinidade e feminilidade? And the reason is, E a razão é, as the first 3 chapters of Genesis go, à medida que os 3 primeiros capítulos de Gênesis vão, we will find always the greatest debate in our culture. nós sempre iremos encontrar o maior debate na nossa cultura. And what we have to do is we have to understand all biblical texts E o que nós temos que fazer é entender todos os textos bíblicos consistently with Genesis chapters 1, 2, and 3. de forma consistente, que seja consistente com Gênesis capítulos de 1 a 3. It's the most important foundation. É o fundamento mais importante. It's the most important realization to understand É a realização mais importante, é entender isso. that God created men and women distinct. Que Deus criou homem e mulher distintos. There is a tendency today Existe uma tendência hoje to minimize the differences between a man and a woman. é uma tendência de minimizar as diferenças entre o homem e a mulher. Women want to look like men, As mulheres querem parecer com homens and men want to look like women. e homens querem parecer com mulheres. That's the curse. Essa é a maldição. That's what Satan wants us to believe.
E esse é o que Satanás quer que creiamos. You know men who look like women. Vocês conhecem homens que parecem com mulher? They act like women. Eles agem como mulheres. Some dress like women. Alguns se vestem como mulheres. They're not men Eles não são homens in their mind. na mente deles. And there are some women E há algumas mulheres who appear to be more masculine. que aparentam ser mais masculinas. But it's important to realize Mas é importante compreender that this tendency que essa tendência, is causing a very big disaster in all of the world. que essa tendência está causando um grande desastre em todo o mundo. It's taking a tremendous toll on the generations of young men and women who don't know the difference. Está levando uma carga muito grande, tremenda sobre homens e mulheres that don't know. A tremendous toll or tremendous cost to the generation of young people today that don't know the difference. Tá levando um peso muito grande sobre as pessoas, os jovens que não conhecem a diferença hoje. Confusion over the meaning of sexualhood or your sexual orientation is epidemic. Essa confusão a respeito sobre a sexualidade é epidêmica. And this epidemic has produced more divorce, E essa epidemia tem produzido mais divórcios, more homosexuality, mais homossexualidade, more sexual abuse, mais abusos sexuais, more promiscuity, mais promiscuidade, more social awkwardness, mais coisas estranhas socialmente falando, more emotional distress, mais aflições emocionais and suicide e suicídio, that comes with this loss of a God-given identity. com essa perda de uma identidade dada por Deus. And that's why the subject matter that we're talking about is so important. E é por isso que essa questão que nós estamos falando é tão importante. These young people go to schools where there is confusion about sexuality. E esses jovens vão para a escola onde aprendem confusão a respeito da sexualidade. And if they don't learn what it means to be a man and what it means to be a woman E se eles não aprendem o que é que significa ser uma mulher e o que é que significa ser um homem in your home, no seu lar, they will not learn it. eles não irão aprender. And you will throw them to a culture E você irá lançá-los em uma cultura that will teach them the opposite. que irá ensiná-los o oposto. And your sons will become more feminine E os seus filhos vão se tornar mais femininos, and women will become more e masculine, as mulheres se tornarão mais masculinas, or men will become more dominant. ou homens se tornarão mais dominadores, All God's plan will be wrecked. e todo o plano de Deus será naufragado. And that's what started in Genesis 3. Isso tudo começou em Gênesis 3. And that's why it's important to talk about it. E é por isso que é tão importante falar a respeito disso. And so God didn't leave us ignorant about the role of a man and woman. Deus não nos deixou ignorantes a respeito do papel do homem e do papel da mulher. God gave us a great plan for a man and a woman. Deus nos deu um grande plano para homens e mulheres. So let's start this afternoon in a short session. Vamos começar nessa tarde uma sessão mais curta. It's 3:00. É 3 horas agora. Are you still awake? Vocês ainda estão acordados? Not many are praying yet. Não tem muitos orando ainda. Okay. So we'll go for a little longer, okay? Então nós vamos um pouco mais longe. And because I know many are waiting to play a football game. E eu sei que tem muitos esperando para jogar futebol, But the Bible is more important. mas a Bíblia é mais importante. Okay. Let's talk about how to achieve a marriage. Let's talk about marriage, which will help us, that honors God. Vamos falar sobre como alcançar um casamento que agrada a Deus, que honra a Deus. This is important no matter what your age. Isso é importante, não importa qual a sua idade. I'm teaching my children of 13, 16, and 17 Eu estou ensinando para os meus filhos de 13, 16 e 17 anos how to be a woman and a man, como ser um homem e uma mulher, how to be a good wife and a good husband, como ser uma boa esposa e um bom marido, because that's when you learn it. Porque é nesse momento que você aprende isso. If you wait until you're Walter's age, Se você esperar até a idade do Walter, it's too late. é muito tarde. He has no wife. Ele não tem esposa. So I'm going to try to find him a wife. Então eu vou tentar achar uma esposa para ele. No, I'm kidding. I'm Não, eu tô kidding. brincando. All right. But you learn it when you're young. Então, mas você aprendeu quando você era You jovem. learn it when you're 15 or 12 or 13. Você aprende isso quando você tem 15 anos, 12, 13 anos. That's when you begin to develop habits. É nessa idade que você começa a desenvolver hábitos. But you're never too old to learn. Mas você nunca é velho demais para aprender. Never too old to fix a problem. Nunca é velho demais para consertar um problema.
And maybe there's a marriage here that's having problems. E talvez haja algum casamento aqui que está tendo problemas. Maybe not here. Talvez não aqui, Some other church. mas em alguma das igrejas. I always say to my church, nobody has problem in our church. Eu sempre digo para minha igreja, ninguém tem problema aqui. It's always the Baptists É sempre os batistas. or the Methodists, Ou os metodistas. but not us. Mas nunca nós. But it is in our pews. Mas eles estão nos nossos bancos. And there are some couples that come to our church, Mas existem alguns casais que vêm para a nossa igreja and it looks like everything is wonderful, e parece que tudo está maravilhoso. but nobody knows what goes on behind a closed door. Mas ninguém nunca sabe o que vai atrás da porta fechada. So I want you to think about the quality of your relationship with your husband or your wife, Eu quero que você pense a respeito da qualidade do seu relacionamento com o seu esposo ou esposa. or if you're a young person here, E se você é um jovem aqui, in what path are you to become a husband or a wife? em que caminho você está para se tornar um marido ou uma esposa? Okay, first let's talk about number 1. It is a covenant. Primeiro vamos falar, número 1, trata-se de uma aliança. This is what our culture does not understand. Isso é o que a nossa cultura não entende. The word divorce cannot be in your vocabulary. A palavra divórcio não pode estar no seu vocabulário. No matter how bad it gets, Não importa quão ruim fique, no matter how difficult your marriage becomes, não importa quão difícil o seu casamento se torne, divorce is not an option. o divórcio não é uma opção. And here's 2 passages, Proverbs chapter 2. E aqui estão 2 passagens, Provérbios capítulo 2, Let's go there. Proverbs 2:17. Provérbios 2:17. Let's read that verse Vamos ler esse versículo and see how God treats a marriage. e vamos ver como Deus trata um casamento. Go ahead. A qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. So God says it's a covenant. Então Deus diz que é uma aliança. Let's look at Malachi chapter 2. Vamos lá para Malaquias capítulo 2. That's the book before Matthew. É o livro antes de Mateus, Chapter 2, capítulo 2, verse 14. versículo And 14. again, God describes marriage as a covenant. E de novo Deus escreve o casamento como uma aliança. Go ahead. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e mulher da tua aliança. So what does the word alianza mean? E o que é que a palavra aliança significa? And the marriage is considered a union that is sacred and cannot be destroyed. Então o casamento é considerado uma união que é sagrada e que não pode ser destruída. It's a commitment that should last your whole life. Um compromisso que deveria durar toda uma vida. Here's an important part you need to realize. Isso aqui é uma parte importante que você precisa Here's the picture compreender. of my family. Aqui é a foto da minha família. Well, of my wife. Minha esposa. This is a photo when we were younger. Essa é uma foto quando nós éramos jovens. Thank God you can't see it very good. Graças a Deus vocês não podem ver muito bem. But a relationship between a husband and wife is a relationship that is permanent. Mas o relacionamento entre um esposo e um esposo é um relacionamento que é permanente. Remember from Genesis chapter 2 Lembre de Gênesis capítulo 2. that a child will leave his mother and father. Que o filho deixará pai e mãe. And you become one with your husband or your wife. E você se tornará um com sua esposa ou com seu esposo. And the idea in Hebrew is that of welding together. E a ideia em hebraico é a ideia de uma solda. It's important because it's something that cannot be separated in God's eyes. E é importante porque é algo que não pode ser separado aos olhos de Deus. You're one flesh physically. Você é uma só carne fisicamente. You're raising your children. Você está criando seus filhos. Economically, you're one. Economicamente vocês são Every other way, you're one. E de todas as outras formas vocês são um. And that's a permanent relationship. E esse é um relacionamento permanente. But the relationship with your children is temporary. Mas o relacionamento com os seus filhos é temporário. They will leave you. Eles irão deixar você. They will leave your home. Eles vão sair da sua casa. But the relationship of a husband and wife continues. Mas o relacionamento de um marido e uma mulher continua. A lot of couples
Muitos casais put their focus on the children. colocam seu foco nos filhos. All of their life is about the children. Toda a vida deles é a respeito dos filhos. And their home becomes child-centered O lar deles se torna centrado nos filhos, instead of Christ-centered. ao invés de centrado em Cristo. And when the temporary relationship of children leaves, Então, quando essa relação temporária dos filhos sai, the marriage falls apart. o casamento cai. They don't know each other. Eles não conhecem um ao outro. They spend all their time focused on the children. Eles passaram todo o tempo focados nos filhos. They forgot the primary relationship of the home is the parents. E eles esqueceram que o relacionamento primário no lar é o dos pais. Focus on your husband. Focus on your wife. Foque no seu marido, foque na sua esposa. Of course you're responsible for your children. É claro que você é responsável pelos seus filhos. But the health of your children Mas a saúde dos seus filhos will depend on the health of your marriage. Dependerá da saúde do seu casamento. That's very important. Isso é muito importante. Let's go to the next slide. I think, do we miss one? Oh, it's in a different order in yours. That's fine. Go ahead. Maybe we can see the picture. This is my family. So this is the two girls and my son. Aqui são as minhas duas filhas e o meu filho. And my wife from Guatemala. E a minha esposa da Guatemala. My principal focus Meu foco principal needs to be my wife. precisa ser a minha esposa. And the health of my children E a saúde dos meus filhos will depend on the health of my marriage. Dependerá da saúde do meu casamento. Maybe God brought you to this conference Talvez Deus lhe trouxe para essa conferência because you need to refocus on your marriage. porque você precisa refocalizar no seu casamento. We focus on everything else. Nós focalizamos em todo o resto. We focus on our job. Nós focalizamos no nosso emprego. We focus on the church. Nós focalizamos na igreja. That's why there's so many pastors' children that don't know Christ. É por isso que existem tantos filhos de pastores que não conhecem a Cristo. Because they have learned to think the church robbed them of their father. Porque eles aprenderam a pensar que a igreja roubou o pai deles. That shouldn't be. Não deveria ser assim. The child should not have to compete with the church for the attention of the father. O pai não deveria ter que competir com a igreja. Os filhos não deveriam competir com a igreja pela atenção do pai. But it sounds very spiritual. Mas parece muito espiritual. That I'm a pastor. Que eu sou um pastor. And I work night and day in the church. E eu trabalho dia e noite na igreja. But my children are on their way to hell. Mas os meus filhos estão a caminho do inferno. And I've taught them to hate the church. E eu ensinei eles a odiar a igreja. Instead of loving the church. Ao invés de amar a igreja. One of the things my wife and I do. E uma das coisas que eu e a minha esposa fazemos. We never talk negatively about the church in front of our children. Nós nunca falamos negativamente a respeito da igreja na frente dos nossos filhos. Even though my son and daughter are 16 and 17 years of age. Mesmo que os meus filhos mais velhos têm 16, 17 anos de idade. They're still forming their opinion of the church. Eles ainda estão formando a opinião deles a respeito da igreja. And I want to show them a love for the church. E eu quero mostrar a eles um amor pela igreja. So I speak very positively about the church. Então eu falo muito positivamente a respeito da igreja. I love our church. Eu amo a nossa igreja. Is our church perfect? A nossa igreja é perfeita? No. Não. Many problems. Muitos problemas. It would be easy to speak of the problems at the dinner table. Seria fácil falar dos problemas na mesa de jantar. But my wife and I have made a decision. Mas a minha esposa e eu fizemos uma decisão. Never talk negatively about the church. Nunca falar negativamente a respeito da igreja. Oh, that's a better picture. You found it. Yeah. Okay. That's the more recent picture. Essa é a foto mais recente. In the nighttime, we'll put it back up so you can see it better. À noite nós vamos colocar de novo para vocês verem melhor. My children are good looking because they have a wonderfully beautiful mother. Meus filhos são bonitos porque ele tem uma mãe muito bonita. Okay, let's move on. Here is the plan of God for the husband. Aqui está o plano de Deus para o esposo. We'll start there now. Nós vamos começar aqui agora. Okay, it's 3:12. Aqui agora é 3:15. Are you awake? Vocês ainda estão acordados? I want to make sure you're with me. Eu quero ter certeza que vocês estão comigo ainda. Okay, let's talk about the husband. Vamos falar a respeito do marido. What is the nature of the leadership of the man in the home? Qual é a natureza da liderança do marido no lar?
And we have to say the first thing according to God's plan is that he is a servant. E a primeira coisa que nós temos que dizer no plano de Deus é que ele é um servo. And we could say, what does God expect of a husband? E o que é que Deus espera de um marido? And we could say this, God expects the man to be the leader in the home. Nós poderíamos dizer que Deus espera que o homem seja o líder do seu lar. That's exactly what he has to do. É exatamente isso que ele tem que fazer. There are too many men who have abandoned their home. Há muitos homens que abandonaram o seu lar. And now the wife has to be the leader in the home. E agora a esposa tem que ser a líder no lar. She fixes all the meals, Ela conserta todas which is fine. as refeições, o que tá tudo bem. She takes care of all the children. Ela toma de conta de todos os filhos. She's involved in the school, Ela está envolvida na escola, with their homework. com o trabalho de casa, com a lição de casa. The husband has no idea what's happening. E o marido não tem nenhuma ideia do que está acontecendo. As the husband, I don't have to cook the food, Como marido, eu não tenho que fazer a comida, but I need to know that I'm providing for my wife in a good way. mas eu tenho que ter certeza que eu estou providenciando para minha esposa de uma forma boa. I'm not always home when my children do their homework, Eu não estou sempre em casa quando meus filhos estão fazendo a lição de casa, but if I serve my family, mas se eu sirvo a minha família, I need to know what they're doing in school. eu preciso saber o que é que eles estão fazendo na escola. I'm interested in their lives. Eu sou interessado na vida deles. I don't just leave it to my wife. Eu não apenas deixo isso para minha esposa. She's not the leader of my home. Ela não é a líder do meu lar. She's not the head of my home. Ela não é a cabeça do meu lar. By God's design, I am the head of my home. Pelo plano de Deus, eu sou o cabeça do meu lar. And the success of my family depends upon me. E o sucesso da minha família depende de mim. And I need to follow Christ. E eu preciso seguir a Cristo. And Christ came to serve. E Cristo veio para servir. And I need to serve my E family. eu preciso servir a minha família. Most of the debate about marriage A maior parte do debate sobre a família is that the man is the head and the woman needs to submit. é que o homem é a cabeça e a mulher precisa se submeter. And the reason that there is a problem E a razão por que existe um problema is because the man doesn't know how to be the head. é porque o homem não sabe como ser o cabeça. Remember, the curse affects us. Lembre que a queda nos afetou. And God has a plan for us, E Deus tem um plano para nós, but Satan wants to undermine that plan. mas Satanás quer destruir esse plano. And he wants to distort our idea of our role. E ele quer distorcer a nossa ideia do nosso papel. And so the man becomes very dominant. Então o homem se torna muito dominador. He becomes the king. Ele se torna o rei. Everybody must bow before him. Todo mundo tem que se inclinar diante dele. And there are some families when they hear that dad is coming home, E algumas famílias, quando os filhos escutam que o pai está vindo para casa, everybody says, "Oh no, todo mundo diz: "Oh, não! dad is coming home." O papai está vindo para casa." Everybody start acting better. Todo mundo começa a agir melhor. He'll get mad. Ele vai enlouquecer, He'll get upset. ficar aborrecido. And sometimes it's easy to do that, men. E muitas vezes é fácil fazer isso, homens. We work hard all day Nós trabalhamos duro o dia inteiro and we come home e nós chegamos em casa and we forget that we have to go home to serve. e nós esquecemos que nós temos que ir para casa para servir. And that will make a difference in our E family. isso vai fazer uma diferença na nossa família. The first plan of God for a husband O primeiro plano de Deus para um marido is that you be a servant. é que ele seja um servo. Let's look at Ephesians chapter 5. Vamos olhar para Efésios capítulo 5. Ephesians chapter 5, which is very well known. Efésios capítulo 5, que é muito conhecido. And let's ask before we read in Ephesians 5, E vamos fazer uma pergunta antes de nós lermos Efésios capítulo 5. what is the role of the husband in our society today? Como a nossa sociedade vê o papel do homem hoje. And let's ask this back. There you go, one. There you go. And what is the condition of your home? E qual é a condição do seu lar? And let's, from Ephesians 5, take some principles about being a servant and what that means. E a partir de Efésios capítulo 5 vamos tomar alguns princípios a respeito de ser um servo e o que isso significa. Because the society today teaches something else. Porque a sociedade hoje nos ensina outra coisa diferente. And the condition of many homes is sad. E a condição de muitos lares é triste.
So let's go back to God's plan to reverse the curse. Vamos lá voltar para o plano de Deus para reverter a maldição. And the first thing, E a primeira we're coisa, going to go to several passages, but let me read from Ephesians 5 first, nós vamos para várias passagens, mas vamos ler Efésios 5 primeiro, verse 28. versículo 28. And let's read from verse 28 to 29. Vamos ler versículos 28 e 29. Assim também, os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. How do you know if a man loves a woman? Como é que você sabe que um homem ama uma mulher? Very clear. Muito claro. The definition of love is in verse 29. A definição de amor está no versículo 29. You nourish and cherish a person. Você alimenta e cuida da pessoa. That's when you're a good husband. É aqui quando você mostra que é um bom marido. That's what Christ does to the church. É isso que Cristo faz para a igreja. He nourishes and cherishes it. Ele alimenta e cuida dela. Have you ever seen men who love their own bodies very much? Você já viu homens que amam seus corpos muito? Go to a gymnasium. Vá para uma academia. How do you know a good gymnasium when you find one? Como é que você conhece uma boa academia quando você encontra uma? Mirrors everywhere. Espelhos em todo canto. Have you noticed that? Você já notou isso? In a gymnasium is always walls of mirrors. Numa academia tem sempre paredes de espelhos. How many of you do you go to the gymnasium? Alguém de Lift vocês weights? vai para a academia? Are there mirrors? Tem espelhos No, lá? David. Are there mirrors there? Tem espelhos lá? Yeah. Spend less time at the gym. Passe menos tempo na academia. I'm kidding. Eu tô brincando. But we tend to love our bodies very much. Mas nós tendemos a amar os nossos corpos tanto. We spend time now that it's the first of the year saying, "Oh, I need to lose weight in 2013." A primeira coisa que nós no novo ano que a gente pensa é, preciso perder peso em 2013. We love our bodies. Nós amamos nossos corpos. The man needs to love his wife as he loves his own body. O homem precisa amar sua esposa como ele ama o seu próprio corpo. We don't have a problem loving our own bodies. Nós não temos problemas em amar o nosso próprio corpo. You can tell when somebody gets an uncomfortable bed. Você pode When somebody gets an uncomfortable bed. Você pode afirmar, você pode dizer quando você encontra uma pessoa que tem uma cama desconfortável. The person doesn't say, "Oh, I love uncomfortable beds." A pessoa nunca vai dizer, eu amo camas desconfortáveis. No, I want a better bed. Eu quero uma cama melhor. Or if you have a bad bed in your cabin. E se você tem uma cama ruim no seu quarto, You say, "Walter, get me a better bed. I can't sleep." Você vai dizer para Walter, arrume uma cama melhor para mim que eu não posso dormir. Because we know how to take care of ourselves. Porque nós sabemos como cuidar de nós mesmos. Or watch when you eat in the cafeteria. Ou observe quando você come lá na cantina. I was watching when we were eating salad today. Eu estava observando quando nós estávamos comendo salada hoje. And on the plate of the salad, E no prato da salada was one tomato slice tinha uma fatia de tomate that was very bad. que estava muito ruim. And I watched who will take it. Eu observei quem é que vai pegar ela. And I stood at the table and watched people pick around. E eu fiquei ao redor da mesa e observei as pessoas pegam ao redor. And they left the bad tomato. E eles deixaram lá o tomate ruim. Why? Por quê? Because we love ourselves. Porque nós amamos a nós mesmos. Let somebody else eat the bad tomato. Deixa outra pessoa comer o tomate ruim. Nobody went to the table. Ninguém foi para a mesa. Give me the rotten tomato. Por favor, me dê o tomate podre. Nobody. Ninguém. Everybody wanted the good tomatoes. Todo mundo quer os tomates bons. And it's an illustration that we know how to love E ourselves. é uma ilustração de que nós sabemos como amar nós The mesmos. greatest scripture we have, A melhor parte das escrituras que nós that is temos, the most difficult to obey, que é a mais difícil de obedecer, is when Christ said, é quando Cristo diz: "Deny yourself. negue a si mesmo. Take up my cross and follow me." Tome a sua cruz e me siga. That's the hardest verse to obey. É o versículo mais difícil de obedecer. And so we have to ask ourselves, we have to reverse the curse in our marriage. Então nós temos que reverter a maldição em nosso casamento. Okay, we'll take a couple of points. Então nós vamos pegar aqui alguns pontos. First, in being a servant, Primeiro, sendo um servo, a husband needs to be a learner. um marido precisa ser um aprendiz. And let's look at 1 Peter 3:7. Nós vamos olhar agora 1 Pedro 3:7.
And 1 Peter 3:7 is a wonderful passage. E 1 Pedro 3,7 é uma passagem maravilhosa. And let's just read the first part of that verse. Vamos ler a primeira parte desse versículo. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a mulher como parte mais frágil. Okay. That means to live together and to have a understanding of my wife. Isso significa viver juntos e ter um entendimento a respeito da minha esposa. I need to be sensitive to my wife. Eu preciso ser sensível para com a minha esposa. It's important to understand her. É importante entendê-la. The world says, O mundo diz: who can understand a woman? quem pode entender uma mulher? That's what men say today. It's impossible. É o que os homens dizem hoje, é impossível. But if we are to become a learner, Mas se nós temos que nos tornar aprendizes, the implication biblically says we should take time. a implicação bíblica é que nós devemos tomar tempo, usar tempo. That's the idea behind 1 Peter 3:7. É a ideia por trás de 1 Pedro 3,7. It says, live with your wives in an understanding way. Ele diz: vivei com a vossa mulher That requires time. com discernimento. Isso exige tempo. And you cannot know your wife and live with her in an understanding way without passing time with her. E você não pode viver com sua esposa e conhecer ela sem gastar tempo com ela. And that's sometimes what we don't do. E esse é algumas vezes aquilo que nós não fazemos. So let's look at what it means biblically. Então, vamos olhar o que é que isso significa biblicamente. It requires study. E a implicação bíblica exige estudo. What are the particular the needs that my wife has? Do I know them? Quais são as necessidades particulares que a minha esposa tem? Eu conheço essas necessidades? How is she different? De que forma ela é diferente? What do I need to know more about her? O que é que eu preciso aprender mais a respeito dela? It's interesting in the Bible É interessante que na Bíblia that God never commands the woman to know the man. é que Deus nunca manda a mulher conhecer o homem, But he commands the man to know the woman. mas ele manda que o esposo conheça a esposa. So we need to become a learner. Então nós precisamos nos tornar aprendizes. We need to understand, how did God create women? What's the difference? Nós precisamos entender como Deus criou as mulheres. Qual a diferença? What is the particular need of my particular wife? Qual é a necessidade particular da minha esposa particular? Oops, we missed one. Are we out of order? Yeah. No, you just deleted one of the points. Okay. No, I have this whole slide. I'll just read it. The idea from 1 Peter chapter 3 A ideia de 1 Pedro capítulo 3 is that we need to treat our wife as a weaker vessel. nós precisamos tratar da nossa esposa como um vaso mais frágil. This means that we have to honor her, Isso significa que nós temos que we honrá-la, have to respect her, nós temos que respeitá-la, we have to esteem her nós temos que estimá-la, as a piece of porcelain that is very fine. como um pedaço de porcelana que é muito fino. I should treat my wife as my greatest possession. Eu devo tratar minha esposa como a minha maior possessão. I have to understand what affects her spiritually, Eu preciso entender o que é que afeta ela espiritualmente. and I have to protect her. E eu preciso protegê-la. Her problems become my problems. Os problemas dela se tornam os meus problemas. A husband that fears God Um marido que teme a Deus doesn't say this. não diz isso. She got into this problem, she can get herself out of this problem. Ela entrou nesse problema, ela pode sair desse problema ela mesma. Because her problem is my problem. Porque o problema dela é o meu problema. And let me talk to the young men who are here. Deixa eu falar com os jovens que estão aqui. What does it mean to be a good husband? O que é que significa ser um bom marido? 3 things. 3 coisas. You need to provide, Você precisa providenciar, protect, proteger, and also you not only provide, protect, you have to lead your family. e também não só você providencia e protege, você também lidera a sua família. So in being a leader,
Então, em ser um líder, you're constantly looking for ways to provide você está constantemente procurando formas de providenciar and to protect. e de proteger. Take an interest in the spiritual life of your wife. Então, tenha interesse pela vida espiritual da sua esposa. Take an interest in the spiritual life of your children. Tenha interesse na vida espiritual dos seus filhos. That's being a leader. Isso é ser um líder. That's being a servant. Isso é ser um servo. And in being a servant, E em ser um servo, you become a learner. você se torna um aprendiz. So you understand your family. Para que você entenda a sua família. Beginning with your wife. Começando com a sua esposa. Next point, number 2, Próximo ponto, número 2. is a Christian husband is a lover. Um esposo cristão é um amante. Let's go back to Ephesians chapter 5, verse 25. Vamos lá voltar para Efésios capítulo 5, versículo 25. And we'll end on these points. Nós vamos finalizar aqui nesses pontos. 25. 25. Let's read that. Diego, go ahead. Vamos ler. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. That's how we have to love our wife. É assim que nós temos que amar nossas esposas. And that's what the curse tries to keep us from doing. E é isso que a maldição tenta nos impedir de fazer. We don't love like Christ. Nós não amamos como Cristo. And that's why our wife doesn't like to submit. E é por isso que a nossa esposa não gosta de se submeter. If a man loves like Christ, Se um homem ama como a Cristo, a woman will submit willingly. a mulher irá se submeter de forma bastante favorável, de bom grado. If your wife is not submitting to you, Se a sua esposa não está se submetendo a você, it's probably the fault of the husband. Provavelmente é culpa do marido. Because you're not loving as Christ loved the Porque church. você não está amando como Cristo ama a igreja. So let's ask some questions. Vamos fazer algumas perguntas. We have to love as Christ loved the church. Nós temos que amar como Cristo amou a igreja. And let's look at what the New Testament says about that love. E nós vamos ver o que é que o Novo Testamento diz a respeito desse amor. The first quality of that love A primeira qualidade desse amor is 1 John 4:19. é 1 João 4:19. And it is he loves first. É que ele amou primeiro. And verse 4:19 is very short, O versículo 4:19 é muito curto, but it's very important. mas é muito importante. It shows that God always takes the initiative. E mostra que Deus sempre toma a iniciativa. Let's read. Vamos ler. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. So we love first. Então nós amamos primeiro. Husbands love first. Maridos amam primeiro. Husbands take the initiative. Maridos tomam a iniciativa. Husbands should take the initiative to cultivate a good marriage. Os maridos têm que tomar a iniciativa de cultivar um bom casamento. It doesn't depend on the wife. Não depende da esposa. It depends on the husband. Depende do marido. And your wife is probably waiting for you to love first. E a sua esposa provavelmente está esperando para que você ame primeiro. Be a lover of your wife. Seja um amante da sua Be a esposa. lover of your family. Seja um amante da sua família. But you are called to love first. Mas você é chamado a amar primeiro. The second quality, E a segunda qualidade, Ephesians 5:25, Efésios 5:25, the last part of that verse a última parte daquele versículo, tells us that we have to love to the maximum. diz que nós devemos amar o máximo. It says that Christ gave himself up for her. E diz que e a si mesmo, que Cristo a si mesmo se entregou por ela. He sacrificed everything. Ele sacrificou tudo. And we as husbands need to sacrifice as Christ sacrificed. E nós, como maridos, precisamos sacrificar como Cristo sacrificou. Not think of our needs first, Não pensando nas nossas necessidades primeiro, but think of the needs of our family first. mas pensando na necessidade da nossa família primeiro. So if I'm to be a lover like Christ, E se eu devo ser um amante como Cristo, I need to love first. eu preciso amar primeiro, I need to love to the maximum. eu preciso amar ao máximo, And I need to love e eu preciso amar with faithfulness, without making mistakes. com fidelidade, sem cometer erros. 1 John 3:18. 1 João 3:18. And we'll read that together. Nós vamos ler essa passagem juntos. Go ahead. Todo mundo tem? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Not just out of your mouth, Não apenas só da sua boca, not just your words, não apenas das suas palavras, but
with your actions. mas com as suas ações. How could that change as a result of being together today? Como é que isso pode mudar como um resultado de estar juntos hoje? Some way that you could take an initiative to love in a greater way. De que forma você pode tomar a iniciativa de amar sua esposa de uma forma maior? Because the idea is that you have to love as you love your own body. Porque a ideia é que você tem que amar como você ama o seu próprio corpo. And if husbands will love their wives as they love themselves, they will have excellent marriages. Então, se os esposos amassem suas esposas como a si mesmos, eles teriam casamentos excelentes. And look at what it says in Colossians 3:19 to conclude. Então, olha o que é que diz em Colossenses 3:19, só para concluir. Colossians chapter 3 verse 19. Colossenses 3:19. And there it's a very important command to the husband. E ali está um mandamento para o marido muito importante. Go ahead. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. So we need to make sure we love our wife Nós precisamos ter certeza de que nós amamos a nossa First, esposa. Primeiro, to the maximum, ao máximo, faithfully, fielmente, with making as few errors as possible, cometendo o menos de erros possível, so that there is no bitterness in our marriage. para que não haja amargura em nosso casamento. And that's being a Christian husband. E isso é ser um marido cristão. And I want to pray with you now. E eu quero orar com você agora. When we come back this evening, Quando nós voltarmos hoje à noite, we're going to finish talking about the husband and talk about the wife as well. nós vamos terminar de falar sobre o marido e falar sobre a esposa também. And the question that I'm going to ask you tonight E a pergunta que eu vou fazer para vocês essa noite is God masculine or feminine? Deus é masculino ou feminino? Good question. Boa pergunta. You can't answer that. Vocês podem responder isso. You can't say he's masculine. Você não pode responder isso. Você não pode dizer que ele é masculino. You can't say he's feminine. Você não pode dizer que ele é feminino. He's all of us. Ele é tudo em nós. And tonight I'm going to help you answer the question about biblical masculinity E hoje à noite eu quero ajudar a responder a pergunta a respeito de masculinidade bíblica. and why God is referred to in a masculine form in the Bible. E por que Deus é referido de uma forma masculina na Bíblia. That will be an interesting conversation. Vai ser uma conversa bastante interessante. Let's pray together. Vamos orar juntos. God, thank you for this afternoon. Deus, obrigado por essa tarde. Thank you that your word is clear. Obrigado porque a tua palavra é clara. Thank you that we can reverse the curse. Obrigado porque podemos reverter a maldição. And I pray for every husband E eu oro por cada marido, that you would help him be a servant, que tu ajude-os a ser um servo, that he would study his family, que ele venha estudar a sua família, he would study his wife, que ele venha estudar a sua esposa, he would study his children, que ele venha estudar os seus filhos, and that he would be a great learner, que ele possa ser um grande aprendiz and that his love would be like that of Christ, e que o seu amor possa ser como aquele amor de Cristo, that every husband would take the initiative, que todo marido venha tomar a iniciativa, that every husband would love first, que todo marido venha amar primeiro, that every husband would love to the maximum, que cada marido venha amar ao máximo and every husband would be faithful. e que cada marido seja fiel. And for the young men in this audience, E para os homens, para os jovens nessa audiência, at whatever age they are, a qualquer idade que eles estejam agora, that they would begin learning to be a leader, que eles comecem a aprender a ser um líder, a provider, um providenciador, a protector, um protetor, so that they can become a good husband. para que eles possam se tornar um bom marido. Bless the rest of our afternoon Abençoa o resto da nossa tarde, to your honor and glory. para a tua glória e honra, In Christ's name, no nome de Cristo. amen. Amém.